Para isso, né? Para perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta que acho que agora, nesse final, vai ser um pouco mais pertinente. Do mesmo modo que o Lessing contestava a representação das tragédias gregas fora do contexto da cultura helênica, quer dizer, dos símbolos de toda a religião, enfim, helênica, como adequar a dramaturgia brechtiana, que encerra todas essas características marxistas e de que o homem pode se transformar, no contexto contemporâneo mundial e principalmente aqui no Brasil, para evitar que os textos do Brecht se cristalizem, o que ia negar, inclusive, a sua própria poética. Isso? Perfeito. Eu diria o seguinte, é que Brecht, ele sempre compôs os textos dele, montava os espetáculos dele, como que premido por uma situação bem concreta. Ele sempre tinha algo muito presente aqui e agora, que estava flagelando, por exemplo, a sociedade. O homem tinha algum senso de humor, fazia isso com muita elegância e coisas assim. Eu acho o seguinte, se ele fala nisso em algum lugar também, se a gente encontrar um texto em Brecht que funcione no Brasil de hoje, perfeito. Se não funciona, não faz o texto. Porque Brecht dizia, de um lado, Brecht é contraditório, entendeu? Ele queria ser acabadamente clássico, diz ele, de certa maneira eterno. Ele fez os livros modelo da Mãe Coragem, do Galileu e de mais uma peça. Os livros modelos são uma espécie de fixação definitiva de um texto e espetáculo. Tem a parte fotográfica, todas as anotações de direção e coisas desse tipo. Ele dizia, os meus textos são todos mortais, porque são textos que abordam problemas mortais. O otimismo dele dizia que esses problemas sociais que nós vivemos vão ser superados. Então, se são superados, o texto perde sentido. E o teatro vive para ser superado. Ele tem que ter um compromisso com uma realidade que é essencialmente efêmera. Então, o teatro tem que ser superado. Essa é a missão fundamental do teatro. É autofágica, de certa maneira. Ele tem que superar por dentro dele, tem que perder a sua razão de ser para poder caminhar para outra. Né? Então, eu diria o seguinte, ou se faz uma opção muito grave, ou se aceita os textos que ainda funcionam hoje. Eu acho, por exemplo, uma peça como o Galileu, que muita gente considera a maior peça do século XX, funciona. Porque é toda uma crítica da hipocrisia das instituições sociais contra a ciência e coisas assim, o papel das mulheres. Você sabe qual é a solução para Brecht, para salvar o homem, digamos assim? É a ciência e a política. Fora da ciência e da política não pode haver salvação. Então Brecht mostra na peça dele, mostra exatamente isso. A importância da ciência, e essa ciência para o homem, ela se dá necessariamente dentro de conflitos de ordem política. E esses conflitos foram sofridos por Galileu no século XVI. E tem um sentido ainda hoje. Né? Ou então, um outro exemplo, Brecht era ferrenhamente pacifista. Ele não admitia a guerra, não admitia a violência. O que, do ponto de vista da arte soviética da época, era uma coisa muito séria, desagradável para eles, vamos dizer, não é mesmo? Agora, a Mãe Coragem ainda hoje continua sendo um libelo, talvez o mais perfeito que exista, contra a guerra. Mas a perspectiva é essa, é a compreensão, fazer entender a necessidade de assumir um tipo de política que seja pacifista. Eu diria que outras peças já não funcionam tão bem. Deixe-se de lado. Ou então, cometa-se o pecado, na medida em que a lei permite. Porque Brecht, ele não respeitava a propriedade espiritual. Ele não podia respeitar a material, a propriedade privada, porque queria respeitar a espiritual. Ele plagiava muita coisa. E não era um pecado para ele. Ele transformava tudo, aquela pesquisa formal dele, com uma coisa muito melhor, inclusive. Qual é o problema? Tudo vem do homem, tudo volta para o homem, por aí afora. Não é mesmo? Agora, os herdeiros de Brecht é outro problema.
Tem que saber até que ponto um texto pode ser transformado, até pode ser modificado, acrescentar coisas que não sejam propriamente brechtianas. Por exemplo, eu acho que Brecht é muito alemão, entenderam? Mas ele tem uma espécie de racionalismo muito forte dentro dele. Uma peça como A Mãe, por exemplo, de 33, aí começa a surgir um personagem mais humano, inclusive, mas tudo está dentro de uma espécie de silogismo racional que torna um tanto frio a evolução psicológica, vamos dizer assim, da personagem. Quer dizer, isso me parece excessivamente racional. Mas tive uma montagem justamente da Mãe, feita pelo Luiz Fernando Lobo, no Rio, ano passado, e eu achei muito bem feito, não é? Só que sempre há a possibilidade de, através de um tipo de música diferente, não provavelmente a brechtiana, ou de certos recursos, né, modificar a situação tão friamente brechtiana. Mas não posso mexer no texto, e o texto é um silogismo absoluto, é a conversão dialética da Mãe em comunista. Né? É muito duro demais. Agora, já a Mãe Coragem, que foi uns anos mais tarde, a Mãe Coragem é um personagem que não sabe nada da guerra. Ela é a vítima, é como um favelado hoje. É como um favelado. Né? Ela não sabe o que está acontecendo. Ela explora os bastidores da guerra, vende sanduíche, coisas, sopa para os soldados famintos e coisas assim. Né? Mas ela não sabe. Ela perde os 3 filhos, a filha é violentada e morta também. E ela acaba a peça, ela canta um hino de louvor à guerra, porque a guerra sustenta o seu homem dela. Né? Quer dizer, ela não entendeu nada, mas o público entende tudo. Então, o próprio Brecht, ele segue uma linha oblíqua, digamos assim, né? Faz um desvio contra a objetividade, de certa maneira, para atingir os objetivos dele. Quer dizer que os caminhos aí seriam muitos, né? Mas eu não seria contra um processo, digamos, de um certo desrespeito do Brecht, porque o grande perigo do teatro, não só de Brecht, é transformar o teatro num museu. E um dos males fundamentais do teatro no século XX é justamente o museu. Quer dizer, o fato de que se quer uma autenticidade de época que nem é mais possível. E a própria história do teatro contemporâneo mostra isso. Por exemplo, posso dar um exemplo, uma peça como Júlio César de Shakespeare, mesmo, século XVI. O Duque de Saxe-Meiningen, no fim do século passado, fez uma montagem histórica, arqueológica, mandou uma equipe de arquitetos e arqueólogos para Roma, para saber como é que os romanos viviam, como é que era a vida no tempo de Júlio César, o que eles comiam, o que bebiam, como é que moravam. Não voltaram, fizeram pela primeira vez cenário em 3 dimensões e coisas desse tipo, e montaram uma peça romana. Hoje se monta como? No cinema, o Minkiewicz fez romana a coisa, e novamente é montada de modo romano. Então, é uma coisa paradoxal. Veja o que está acontecendo. Por que o teatro tem de se transformar num museu? Porque a peça virou romana. Mas não é romana. Porque é baseado num livro de lendas antigas. O Shakespeare nunca pesquisou nada historicamente, não havia arquivo na época, essas coisas todas não existiam. Não é mesmo? Então, a maneira elisabetana de montar o Júlio César é a única que não é nem tentada. É uma coisa curiosíssima. Né? Se inventa um outro Júlio César, em nome da consciência histórica, da objetividade, coisas assim, né? E se põe o Shakespeare todo no século III. Né? Quer dizer que então são problemas próprios do teatro do século XX e mostra que há uma espécie, digamos, de relatividade de valores aí, e tem que saber jogar com essas relatividades de valores. É preciso montar gregamente uma tragédia grega? Claro que não. Totalmente impossível. Não só porque se desconhece muitas coisas, mas porque os valores gregos não são mais os nossos. Como é que eu vou